eu respondi a um story e respondi de maneira bem rápida, né? Porque é o que cabe dentro de um story de 1 minuto, dizendo que a missa nova é uma missa ilícita e que ela já tinha sido condenada pelos papas, né? E isso me trouxe uma série de xingamentos, né, acusações de protestantismo, nazismo, etc, etc. Então eu vou explicar aqui, de uma forma mais elaborada, o que eu estou falando. Na verdade, eu vou provar o que eu disse, né? Que a missa nova é uma missa ilícita e condenada de antemão pela Igreja. Então, com a intercessão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, hoje, no dia da sua festa, que eu possa explicar isso de forma clara, sem me enganar e sem enganar ninguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a primeira coisa que nós devemos olhar é o seguinte. Na seção 7ª do Concílio de Trento, no cânone 13, está escrito assim: se alguém disser que podem ser depreciados ou omitidos por capricho e sem pecado pelos ministros os ritos recebidos e aprovados pela Igreja Católica, os quais se costumam praticar na administração solene dos sacramentos, ou que qualquer pastor que seja possa mudá-los em novos e diferentes, seja excomungado. Anatema sitio. Então, esse cânon do Concílio de Trento, ele proíbe a alteração de qualquer rito que seja, tá? Por quem quer que seja. Quando ele diz por quem quer que seja, ele está querendo falar inclusive o Papa, porque essa palavra aqui, por qualquer pastor, na tradução eles colocam, né, por qualquer pastor de igrejas, pode dar a ideia errada de que, bom, um pároco não pode mudar o rito da missa. Mas isso não é preciso o Concílio de Trento para nos dizer, porque todo mundo sabe que o pároco não pode alterar a missa, né? Ele deve celebrar a missa assim como é passado pelos seus superiores. No latim está escrito por perquecumque, que significa por quem quer que seja. Portanto, ele está ligando, inclusive o Papa. Ninguém pode alterar os ritos dos sacramentos conforme eram e são ministrados pelo costume universal da Igreja, que foi exatamente o que foi feito no Concílio Vaticano II. Eles alteraram todos os ritos, né? Todos os ritos tiveram alguma modificação. E isso já estava proibido no cânon 13 da seção 7ª do Concílio de Trento. Agora, para ficar ainda mais claro, esse concílio, ele decretou uma série de, vamos dizer assim, mudanças que deveriam ser aplicadas no futuro para que não se modificasse, né, para que não se deturpasse os ritos da igreja, porque eles estavam com o risco, na época da heresia protestante, que queria modificar os ritos, etc, etc. E para garantir que os ritos não pudessem ser mudados e que eles fossem sempre celebrados da mesma forma, então foi tomada uma série de medidas, as quais os futuros pontífices deveriam seguir. Foi exatamente o que o Papa São Pio V fez, né, como vocês vão ver agora, e deixou claríssimo na bula Quo Primum. Essa bula é uma bula pequeníssima, muito clara, tá? Como era de costume da igreja, deixar as coisas sempre muito claras e não confusas, como é no Concílio Vaticano II. Então leiam essa Bíblia, coloquem aí no Google, Quo Primum, de São Pio V, e vocês vão ver com perfeita clareza que a missa nova é uma missa ilícita, tá? Leiam esse texto integralmente, mas eu vou citar para vocês aqui os trechos mais importantes para esclarecimento do que eu estou dizendo. Então, na Quo Primum, no número 2, depois de explicar o que ele está querendo fazer, ou seja, dar continuidade àquilo que havia sido decretado no Concílio de Trento, ele explica: ora, entre os decretos do Santo Concílio de Trento, cabia-nos estabelecer a edição e correção dos livros santos, o catecismo, o missal e o breviário, né? E ele, portanto, corrigiu os textos desses livros, né? No número 3 ele vai dizer o seguinte: já que é soberanamente oportuno que na Igreja de Deus
haja uma só maneira de salmodiar e um só rito para celebrar a missa, né? Ou seja, deve-se haver apenas um rito pelo qual a igreja celebra os seus salmos, né? E o rito da missa, que é exatamente o contrário do que a gente vê depois do Concílio Vaticano II. Praticamente quase cada paróquia que você vai é um rito diferente. Existem alterações, né? Não preciso nem falar de missa afro, missa LGBT. Mesmo que eles não estejam fazendo nada nesses sentidos mais ideológicos, a missa sempre tem alterações e sempre é diferente, então você nunca sabe qual está certo, qual está errado. Na número 4, São Pio V diz: depois, tendo consultado os escritos dos antigos e de autores aprovados, que nos deixaram documentos relativos à organização destes mesmos ritos, eles restituíram o missal, propriamente dito, à norma e ao rito dos Santos Padres. Ou seja, quando eles estão escrevendo, né, ou reformando o missal, que vai ser o missal de São Pio V, eles não estão inventando uma coisa nova. Eles estão apenas consultando aquilo que já havia sido feito, para que possa se celebrar o rito da missa tal qual foi ensinado pelos apóstolos, né, que aprenderam por sua vez de Jesus Cristo, sem manchas, sem corrupções, ou seja, que o rito seja sempre o mesmo que tinha sido ensinado por Jesus Cristo aos apóstolos e dos apóstolos aos subsequentes ministros da igreja. Então, que fique bem claro isso aqui. A missa de Trento não foi inventada, ela é a missa de sempre, a única missa. Não existe outra missa. Então, no número 6, ele diz o seguinte, e aqui fica mais claro o que eu disse sobre a ilicitude da missa nova. E a fim de que todos, e em todos os lugares, adotem e observem as tradições da Santa Igreja Romana, mãe e mestra de todas as igrejas, decretamos e ordenamos que a missa, no futuro e para sempre, não seja cantada nem rezada de modo diferente do que está conforme o missal publicado por nós em todas as igrejas. Ou seja, o missal de São Pio V. Tá? E para quem não entendeu ainda, o missal de São Pio V é o rito da missa. Ou seja, é a forma escrita de como se deve celebrar a missa. Então, ou seja, a missa não pode ser alterada. Né? A missa no futuro e para sempre. Não seja cantada nem rezada de modo diferente do que por nós está conforme o missal publicado. Continuando, no mesmo número. A não ser que, por uma instituição aprovada desde a origem pela Sé Apostólica, ou então, em virtude de um costume, a celebração destas missas, nessas mesmas igrejas, tenha um uso ininterrupto superior a 200 anos. Ou seja, o que ele está dizendo? A não ser que esse rito que vai se celebrar seja um rito que é o mesmo que vem desde a instituição da Sé Apostólica, ou então que tenha um tempo de celebração superior a 200 anos, anterior, evidentemente, ao Concílio de Trento. Né? Por quê? Porque em algumas ordens existe por exemplo, entre os dominicanos, existe uma forma de celebrar o rito que ficou validado pelo uso da igreja, que era aprovado e que não vai contra aqueles princípios instituídos no Concílio de Trento. Então, essas missas, né, dessas ordens específicas, ou instituições que já vêm sendo aprovadas desde o início da igreja, não teria problema que elas fossem celebradas, porque antes disso, no texto, vocês leiam a bula e vocês vão saber o que estou falando, ele condena absolutamente que qualquer pessoa, qualquer igreja que seja, celebre uma missa diferente do que está sendo publicada no missal de São Pio V, porque ele mandou que fosse retirado todos os missais e fosse instituído somente aquele, para só ter um e não haver chance de erro na celebração dos ritos, a não ser, ele está dando aqui a exceção, né, daqueles que já têm então um uso continuado desde o início da igreja, ou então um uso superior ao de 200 anos, como no caso das ordens. Então, no número 7, ele diz o seguinte:
E quanto ao nosso missal recentemente publicado, nada jamais deverá ser acrescentado, nem supresso, nem modificado. Ou seja, da presente missa, a missa de São Pio V, nada deverá ser acrescentado, nem supresso, nem modificado. Tá? Então, para ficar bem claro que o que o Concílio Vaticano, o que o Paulo VI fez, ele não poderia fazer. Vocês vão dizer, mas ele é Papa. Eu vou mostrar para vocês que, mesmo sendo Papa, ele não poderia ter feito o que ele fez. E ele continua, ele promulgou uma missa ilícita. Da mesma forma, decretamos, isso aqui no número 9, tá? Da mesma forma, decretamos e declaramos que os prelados administradores, cônegos, capelães e todos os outros poderes seculares, designados com qualquer denominação ou regulares de qualquer ordem, não sejam obrigados a celebrar a missa de outro modo que o por nós ordenado, nem sejam coagidos e forçados por quem quer que seja a modificar o presente missal. E quando ele está falando por quem quer que seja, ele está incluindo o Papa. Como é que a gente sabe que ele está incluindo o Papa? Ora, os papas da Igreja, eles sempre foram muito claros. Vejam só que ele vai dizer o seguinte. Então, por quem quer que seja a modificar o presente missal, e a presente bula não poderá jamais, em tempo algum, ser revogada nem modificada, mas permanecerá sempre firme e válida em toda a sua força. Porque para modificar o que aqui foi dito, um Papa futuro teria que revogar essa bula e fazer outra. E o que ele fez, o que São Pio V diz? E a presente bula não poderá jamais, em tempo algum, ser revogada nem modificada, mas permanecerá sempre firme e válida em toda a sua força. Ou seja, ele está ligando, ele está atrelando a obediência dessa bula os papas futuros. Ninguém mais pode modificar a missa. A missa é conforme foi instituída aqui, depois do Concílio de Trento, né? Ou seja, ou no Concílio de Trento, porque isso aqui é a continuação do Concílio de Trento, e jamais poderá ser modificada. Portanto, todos os ritos inventados depois, ou modificados, ou acrescentados, enfim, nem que fosse apenas suprimidos, fosse um missal idêntico, mas fosse apenas suprimido algumas partes, como eles queriam fazer, né, no Concílio Vaticano II, para que fosse assim de mais fácil acesso, né, aos outros, conforme eles dizem, já seria ilícito, porque já foi condenado aqui na Coprima. Tá bom? E para fechar, então, ele diz o seguinte: e se alguém, contudo, tiver a audácia de atentar contra estas disposições, saiba que incorrerá na indignação de Deus Todo-Poderoso e de seus bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Então, eu acho que ficou bem claro. Qualquer dúvida vocês perguntem, tá? E, bom, tenham assistam uma boa Santa Missa, aqueles que tenham a graça de assistir hoje na festa da Imaculada Conceição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.